gente, olha quem tá aqui de novo, hein? Eu sou a Cá Fernandes, o tema é final de ano. Você que é não mono, como é que tá? Vai fazer o que esse Natal? Vai passar com quem? E as namoradinhas? Vamos lá? E hoje eu tô aqui com ele, gente, presença inédita. Primeira vez. Primeira vez. Ele mesmo, Murilo. Olá! Bora conversar mais uma vez. Tô adorando esse convite, é uma alegria estar aqui de novo. Não vai embora mais. Não, encerrar esse ano, bora encerrar esse ano. Eu acho que a gente já devia ter um quadro oficial no Contrato Público, tipo assim, um Cá e Murilo Talks, porque já é o 10º episódio. E dá bom, né? Uns papo bom, uns papo bom, uns papo bom. Eu acho que tem que render isso aí. Comentem aí como é que vai ser o ano novo de vocês, compartilhem seus conceitos de família e vamos falar um pouquinho mais sobre expectativas para final de ano, para pessoas não monogâmicas. E aí, Murilo, tá chegando o final de ano e eu te pergunto uma coisa. E as namoradinhas? A pergunta tão ótima, são várias, né? Entre todas. Pode entrar, dá pra responder assim a tia, né, no caso. Como é que é a sua relação com essa época do ano? E não monogamia, assim? Olha, assim, eu acho que tem uma coisa particular na minha vivência, que é o fato de que eu saí de casa relativamente cedo, aos 17 anos. Então, o Natal é um momento em que raramente existe essa convivência, assim, porque a minha família mora no interior, e aí eu vivi a minha vida adulta, construí minhas relações todas morando fora, e nunca aconteceu, assim, da minha família receber as pessoas que eu me relaciono. Nunca aconteceu, por exemplo, dos meus pais conhecerem um namorado meu pessoalmente, assim. Já aconteceu de conhecer, conviver, etc e tal. Recentemente, agora que eu vim morar em Salvador, a minha mãe veio pra cá me visitar no meu aniversário e aí ela conheceu a minha rede de pessoas e foi muito legal, assim. Algumas pessoas que eu beijo, mas pra mim foi massa essa perspectiva de não só apresentar no Natal os namoradinhos, as namoradinhas, mas no meu aniversário colocar a minha rede pra conviver mesmo ali. Estavam as várias pessoas que eu me relaciono, as pessoas que eu beijo, as pessoas que eu não beijo, inclusive minha mãe lá, conhecendo, convivendo, meus amigos, inclusive adoraram ela, foi muito... Ai, que foi amor. maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu fiquei super feliz, assim, de poder fazer essa aproximação, porque eu penso um pouco nessa chave, assim. Principalmente pensando nessa coisa aí de festas de fim de ano e pessoas não monogâmicas. Eu acho que a principal crise que a gente tem relação com isso, assim, de colocar as nossas redes em convivência com a nossa família, né? Normalmente é o momento ali que a família, e a pergunta que aparece é essa, assim, os namoradinhos e as namoradinhas. E eu acho que nós, enquanto pessoas não mono, a gente normalmente fica naquela assim, tá, mas quantos namorados eu vou poder apresentar pra família? No plural. Você vê que essa pergunta ela é feita no plural? No plural, né? Já tem um... Já abre brecha. Eu amo, já abre brecha. Mas é isso, acho que a gente normalmente tem essa relação de desenvolver essa crise, né, ou gerar essa crise com a família ali, acho que principalmente porque a gente vê esse espaço de convivência na família como um espaço em que as nossas relações são meio fiscalizadas, né, assim. Então é um momento que você vai ter que prestar conta das suas relações, de alguma forma. Esperada, né, desse momento do final do ano, que essa pergunta que a galera faz muita piada, enfim, mas que ocorre porque há uma expectativa sendo gerada em cima da sua imagem. Então, você já tá com 20 e poucos anos, com 30, e aí? Não vai arrumar um rumo nessa vida, não? Não vai constituir uma família? E aí, como é que tá? É um momento de prestação de conta. Pois é. Então é Natal e o que você fez, né? Não, e assim, eu acho que tem um elemento interessante pra pensar nisso aí, que é a nossa relação com isso também, né? Porque eu acho que essas perguntas que a gente recebe, elas são também um certo mecanismo de controle da cultura monogâmica, né? Porque se você responde que você tá ou não tá namorando, a devolutiva que você vai ter dessa resposta, normalmente vai ser um julgamento porque você não vai casar, mas não vai se relacionar com ninguém, mas não arrumou um namorado ainda, principalmente se for mulher. E os homens normalmente os homens héteros, né, têm a liberdade de tá ficando com várias, tem umas aí, não sei o que, nananã e tal, mas normalmente essa pergunta tá no lugar de verificar se você já arrumou alguém sério. Sim. E aí eu acho que pra nós, pessoas não mono, essa
questão gera uma crise, assim como para pessoas LGBT, qualquer pessoa que vive algum tipo de dissidência, né? Acho que essa pergunta ou essa convivência ali familiar gera uma crise porque a gente se confronta com isso, com esse controle monogâmico que acontece, e aí você se confronta com o desafio de ter que chegar lá e responder essa pergunta dizendo que você não se relaciona necessariamente dessa forma. Justamente pensando nesses desdobramentos dessa cultura monogâmica que a gente encontra, desse controle monogâmico que a gente encontra nesse espaço familiar, eu acho que a gente devia repensar qual a relação que a gente tem com ele, né? Porque mesmo quando a gente se pergunta assim, como que eu vou apresentar pra minha família os vários namorados que eu tenho? E traz isso como uma demanda de pessoas não monogâmicas, normalmente a gente tá entendendo a não monogamia como ter várias relações e aí você precisa apresentar essa sua relação pra família, né? E eu fico pensando assim, se a gente pensa nas relações a partir de uma maneira mais plural, pra mim o desafio que eu tenho no Natal, enquanto uma pessoa não monogâmica, é fazer esse desafio, assim, de colocar a minha família talvez em contato com a minha rede. Não tá tanto só nesse lugar, assim, de apresentar, sei lá, vários namorados, ou... pra mim, eu acho que o maior interesse que eu tenho em relação a esse espaço de convivência com a minha família, pensando que a minha família é importante pra mim, né? Enquanto uma pessoa não monogâmica, é que a minha família entenda, encontre espaço pra entender que não é sobre quantidade, que é sobre o tipo de relação que eu estabeleço com as pessoas. Então, se eu tenho uma relação importante com a minha família e, portanto, entendo a minha família como parte importante da minha rede de afeto, eu gostaria que a minha família entendesse a importância das outras pessoas da minha rede de afeto e tivesse ali uma convivência com os meus amigos e com as pessoas, com os boys, com os crushes também, com as pessoas com que eu me relaciono nesse lugar, assim. Então... eu fico pensando um pouco nisso também, assim, de como que a gente pode pensar esses espaços de convivência com a família para não só multiplicar os afetos, mas para entender como que a gente muda a nossa relação com esse contexto, pensando numa perspectiva diferente das relações como um todo, né? E aí, para quem tem uma relação saudável, né, com a família, é uma ótima oportunidade para misturar essas bolhas, né? Então, pegar essas, é como você colocou, a família como parte constituinte e importante dessa rede de afeto, se misturar com essas outras partes também, que às vezes não estão em contato, seus amigos, as pessoas que você beija, são um beijo, enfim. E aí a gente acaba colocando mais uma vez, né? Uma super pressão nas pessoas que você beija ou deixa de beijar, nessa coisa de legitimar essa relação a partir do olhar familiar. Sim. Né? Então, olha só, eu estou te apresentando. Então, ganha legitimidade, ganha importância, porque agora eu estou apresentando para minha família. E aí a gente recai em outras armadilhas, né? Que mais uma vez recai naquela performance de relacionamento, que não sei o quê. Que, para ser legítimo, ele precisa se utilizar de ferramentas monogâmicas. Não tem como a gente se dissociar completamente, né, de algumas ferramentas, mas que essa ainda dá pra estar pulando. Sim. Dá pra estar evitando. Sim. É isso, acho que a gente acaba em alguns momentos reproduzindo, né, essa lógica de controle que tem nesse espaço, assim, quando a gente estava no mesmo lugar, mesmo que a gente mexa numa coisinha ou outra, né? Mas é isso, essa mesma validação dessas relações a partir desse lugar do reconhecimento familiar, assim, né? Enfim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também tem um elemento aí que é sobre a nossa relação com essa rede de forma mais ampla mesmo, assim, né? Porque... eu fico pensando também no quanto é importante isso. Eu gostaria de ter esse lugar da minha família, conviver com as pessoas que eu amo, no sentido amplo, assim. Obviamente que pra muitas pessoas isso não é realidade, tem muitas pessoas que não têm uma relação boa com as suas famílias, mas é justamente aí que eu acho que tá o desafio da gente pensar como que a gente pode reconstruir isso que a gente associa ao Natal, às festas de fim de ano, com outras famílias, outras possibilidades de família, outras dinâmicas familiares, assim. Porque é isso, eu entendo que pelo menos pra mim, esse espaço dessa convivência, dessa festa familiar, também aponta algumas coisas na direção da não monogamia que eu tô querendo construir, assim. Porque também aponta para um certo sentido de vida, de vivência, de convivência comunitária, que é um horizonte importante para mim hoje, quando eu penso em coletivizar um pouco mais os meus afetos. Eu não digo nem tanto o Natal, mas quando eu penso, por exemplo, na imagem do que era a Semana Santa, Sexta-feira Santa na minha família. Principalmente a minha família materna. Minha família materna que teve
muitas histórias de mulheres deixadas pelos seus companheiros, mães solo que criaram seus filhos, Sim. histórias de mulheres enganadas pela monogamia, né, em certo sentido, porque foram prometidas o casamento, aquela estrutura e não tiveram isso, e que de alguma maneira se reorganizaram ali numa vivência comunitária, numa rede de solidariedade que era a nossa própria família, em que aquelas mulheres se ajudavam umas às outras, cuidavam umas das outras, criavam os filhos umas das outras, assim, aquela coisa de uma aldeia inteira criando aquelas várias crianças. Sim. Eu tenho essa imagem, assim, mental, essa memória daquela ruma de criança naquela casa cheia e muita comida e festa e convivência e reza. Eu estava também, né, ali em torno de uma convivência religiosa que, apesar de estar estruturada dentro daquela lógica ali de família, era um modelo familiar muito diferente da família tradicional, monogâmica, hegemônica, justamente por causa disso, porque uma família que se criou nessas frestas das resistências possíveis daquela rede de solidariedade ali entre aquelas mulheres. E eu que sou uma pessoa que nasceu, cresceu no interior, que tem essa relação comunitária ali muito familiar com os vizinhos, com o bairro, com a família, isso pra mim sempre apresentou um horizonte de vínculo, assim, muito especial que pra mim vai na contramão desse ultra-individualismo e do neoliberalismo afetivo que a gente tem no capitalismo hoje, que eu acho que tá no horizonte da monogamia hegemônica que a gente vive, assim. E aí eu fico pensando no valor que isso tem, no valor que essas redes de solidariedade, essas redes de afeto que a gente pode constituir, enquanto pessoas também foram abandonadas pela monogamia também, né? E que foram buscar outras possibilidades de se relacionar. Como que a gente pode construir as nossas festas de família, as nossas festas de fim de ano, nossos natais, nossos réveillons de outra forma, com as pessoas que a gente ama, para que a gente consiga estabelecer esses vínculos comunitários que são poderosos, que são bonitos, sem necessariamente reproduzir essas lógicas e esses mecanismos de controle, de pressão monogâmica que a gente infelizmente ainda precisa enfrentar dentro dos nossos natais, das nossas festas de fim de ano com as famílias conservadoras, monogâmicas que a gente ainda tem, assim. E isso serve para Natal e para qualquer outra coisa, assim. Eu acho que essa coisa da gente celebrar coletivamente, juntar as pessoas, agradecer o ano que passou e dizer que ama, trocar presente, eu acho que tem coisas legais, assim, né? E tem outros horizontes que eu acho que a gente poderia experimentar enquanto pessoas não mono, experimentar, inventar, construir, assim. Eu acho que o que você está abordando abre o espaço para a gente falar sobre a possibilidade de utilizar dessa época para se repensar aquilo que a gente chama de família, né? Então, sobre essa vivência comunitária, o contato com o vizinho, o contato com os amigos, enfim, pessoas que constituíram todo o meu ano, e já que eu quero trocar presente, e já que eu quero agradecer, se não é também possível e viável que essas pessoas elas estejam reunidas, né? É claro que cada uma tem suas bolhas, não vai dar para juntar todo mundo, porque, enfim, fulano quer estar com a família, nananana, mas aqueles que são possíveis. E também, até de participar das bolhas dessas outras pessoas que eu considero importante, né? Porque quando você falou sobre a mistura, tipo, da sua família com as outras pessoas, né, que fazem parte da sua rede, pensei também como muitas vezes a gente perde chance de estar participando da bolha dessas pessoas que participam da nossa rede também, né? De se locomover e de, sei lá, passar o Natal com a família de um amigo. Sim. Né? Uma amiga minha muito querida sempre passava o Natal com a nossa família. E é muito porque fofo. ela não tinha uma relação boa com a família dela. E era pra nós maravilhoso, assim, porque meus pais recebem ela lá em casa como uma filha mesmo, como minha irmã. A gente se chama de irmão, inclusive. E a gente se chama de irmão, inclusive, lembrando sempre dessa coisa do não, você é da minha família mesmo, você passa até os natais lá em casa. Então tem essa relação, assim, que eu acho que é uma coisa especial que a gente pode desenvolver, assim. Eu valorizo muito, a gente tem uma piada lá que se não passar Natal lá em casa é de ser deserdado, né? Tipo assim, Natal é o compromisso de todo ano que minha mãe faz questão. E é uma coisa que eu faço por essa relação, porque eu dou valor a essa relação, porque é uma relação importante pra mim, dentro da minha rede, a relação com a minha família. E eu adoro estar no Natal com eles, assim. Já houve tempo que foi mais difícil, que foi mais estressante, que a gente teve as nossas tensões. Mas a gente construiu um lugar em que é maravilhoso isso, assim. E é maravilhoso, inclusive, por conta dessa possibilidade, assim, de ampliar isso. E porque eu acho que também chegou num ponto em que os meus pais já entenderam que eles podem esperar de mim qualquer coisa. É melhor nem perguntar. Então eles já nem perguntam mais pelos namoradinhos, porque eles têm medo da resposta que eu posso dar, eventualmente. Eu sou adepta dessa, que só me pergunte aquilo que você quer saber a resposta. Eu só pergunto o que eu quero saber a resposta, eu não quero saber. É isso.
Então, é isso. Você tem uma vivência muito saudável, né, pelo que você tá falando, com os seus núcleos familiares. E com uma vivência construída, né, pra ser Sim. saudável. Então, investido um tempo e energia. E eu penso que pra quem tem essa dificuldade, que muitas vezes eu escuto esse discurso, né, da tensão que ronda as festas de fim de ano, Sim. com muito foco no Natal, porque o Ano Novo ele é sempre mais aberto pra gandaia. Mas o Natal é aquela coisa familiar, que não sei o quê. Eu sempre penso, então por que se submeter a isso? Sim. Né? Então saia. É muito difícil, é horrível. Então não faça. Faça o Natal com quem você quer. Você quer comemorar essa data? Você quer celebrar essa data? Você quer estar junto da galera? Então vai com quem é importante pra você. Quem é que tá fazendo Natal que você poderia estar participando? De quais bolhas, né? Quais outros ciclos você poderia estar adentrando e vivenciando esse tipo de afeto, essa vivência comunitária em uma outra perspectiva. Eu acho que quando a gente quebra certas ideias, que a gente tem uma ideia de obrigação muito nítida para algumas coisas na nossa cabeça, né? A gente cresce aprendendo determinadas coisas, então eu obrigatoriamente tenho que passar por isso aqui. E às vezes não. Às vezes é só levantar da cadeira, falar assim, licença, e se retirar, sabe? Não precisa estar nessa mesa sendo colocado nessa situação. Claro, pra quem tá na posição de poder fazer isso, quem não tá é outra história. E poder participar de outras maneiras de celebrar a vida, celebrar a família, outros tipos de família, celebrar afeto, né? E de outras maneiras de valorização dessa rede, que não necessariamente a partir da validação do olhar do familiar, da sua mãe, que precisa olhar para aquela moça e falar: ah, tá, ela é boa o suficiente pra você. Sim. Ou elas são. Pois é. Eu acho que tem uma coisa que pode ser muito desafiadora nesse processo aí, que é o tamanho do significado que isso tem, né? Muitas pessoas são colocadas numa situação de muito sofrimento, de muita vulnerabilidade. É muito difícil você chegar nesse reconhecimento, assim, de talvez eu não tenha uma família para passar o Natal, talvez não possa passar o Natal com a minha família. Justamente porque eu acho que existe esse significado cultural muito grande associado não só ao Natal, mas à família, né? Sanguínea, Monogamia, né? aí a família como esse núcleo fundamental de organização da nossa vida social, né? Então... E aí o Natal muito associado a esse grande momento familiar, de reunião da família inteira, assim. Eu acho que você... primeiro que pra gente chegar num ponto em que seja impossível estabelecer essa relação, muito provavelmente se passou por muitas durezas, muitas tristezas e muita violência ao longo da vida pra chegar no momento em que essa relação se torna inviável. Então acho que tem uma dureza, uma tristeza muito grande envolvida, pode ter uma tristeza, uma dureza muito grande envolvida nos natais, né? Pra pessoas não monogâmicas, pra pessoas LGBT, pra pessoas dissidentes de maneira geral, né? Que estabelecem essa relação, assim. E aí eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho de tentar fazer esse movimento mesmo de se rebelar contra isso um pouco, assim, né? Revolucione o seu Natal. Revolucione o seu Natal. Justamente porque eu acho que tem a ver com isso, identificar o quanto é um momento de reunião, de alegria, mas essa estrutura disso em torno da família é uma ferramenta de controle, principalmente que a gente aqui que está pensando sobre não monogamia. Isso tudo é ferramenta de manutenção das estruturas monogâmicas nos lugares em que elas estão social, também, né? Então acho que a gente também fazer esse trabalho de se desvencilhar desse sofrimento, dessa obrigação de estar nesse lugar, também pode passar por aí. Por entender que Natal pode ser outras coisas, com outras formas de família, com outro jeito de ser família, mas se a gente quiser estar reunido, celebrando e trocando com a gente que a gente ama, é o que interessa, né? Ai, eu não gosto de Natal, não sei o que. Vai dar uma sopa na rua. Assiste o especial Um Grinch, lá. entendeu? Estraga o Natal de alguém. Mas vivencia essa data. É isso, Aí, com cara, liberdade. É personalizar o jeito que você vai passar por esse dia e entender que tem determinadas coisas que não necessariamente vão se aplicar pra sua vida e que você precisa seguir, critérios que você não vai cumprir e outros que sim. Mas acho que é legal também como um momento pra reaver aquilo que a gente tem vivenciado e as relações que a gente tem construído e celebrar isso, Sim. né? E parar e pensar, falar, Natalzinho tá chegando, quem é que eu quero dar um presente? Quem que foi importante pra esse momento, né? E ver a expansão
expansão dessas redes, ou até pode não ter expandido no sentido de quantidade, mas no sentido de qualidade, né? Da maneira como eu tenho enxergado essas relações, né? E para isso abrir outras gamas de possibilidade e até cessar certos sofrimentos, como a partir do momento que eu começo a rediscutir para mim qual é o meu conceito de família, o que é família para mim, e saio do básico, que é aquela coisa do laço sanguíneo, a partir disso poder olhar para as minhas relações com mais profundidade e com isso ter mais possibilidades. E fala, então, a partir disso, podendo chamar essas pessoas de família também, o que eu posso ter a partir disso? Quais são as possibilidades? Quais datas eu quero passar com essas pessoas? Ou também não quero passar nenhuma. E personalizar a nossa vivência, né? Então, eu brinco muito com referência estética, que eu falo, toda vez que eu boto tatuagem, eu falo que eu tô personalizando o avatar, né? Então, tipo, esse aqui, tem que personalizar o avatar. E a gente fala pouco sobre personalizar a nossa vivência. Como é que eu quero fazer isso aqui. E como é possível em contato com essas outras pessoas. E o final de ano, né, que bota a gente pra repensar o ano todo, aquela leve crise existencial, ele é um momento pra gente reaver isso. E até se não estiver satisfeito, então, talvez eu não tenha dado essa atenção pra minha rede, não foi possível. Talvez eu não tenha agora uma relação de qualidade, enfim, pra poder estar celebrando junto nesse momento. Talvez seja algo, então, pra começar a se aprofundar futuramente, né? Talvez seja necessário repensar. Eu não tenho agora essa força pra poder não estar no meio. Por mais desconfortável que seja estar no meio dessa família, eu não consigo sair e fazer outra coisa, ou me sentir culpado, ou depois as críticas serão duras demais e eu não quero ouvir, enfim, 1001 motivos. Talvez seja um momento pra falar assim, sentar na mesa e pensar, é a última vez que eu tô aqui, sabe? Tipo, ano que vem eu não vou fazer isso, ano que vem eu quero que seja diferente. E é aquela vibe, bem vibes promessas de final de ano. Eu, pelo menos, eu sou adepta e eu cumpro todas. Eu cumpro todas. Chega no final do ano, eu olho assim, vejo o que foi que eu cumpri. Ano que vem eu quero quem na minha vida? Não quero você. Vou lá e corto. uma vibe meio assim, sabe? Mas eu acho que é um momento importante pra gente fazer votos com a gente mesmo e pensar, estou satisfeito ou não estou satisfeito com isso aqui? E por que eu não tô? Boa. E se eu não tô, eu vou fazer o quê pra mudar isso aqui? E aproveitar o embalo pra poder investir naquilo que faça sentido. Pra gente viver uma vida mais próxima daquilo que a gente quer viver, né? E construir natais e fins de ano felizes. E carnavais, e datas comemorativas, e festas familiares, e quiquis e furdunços. Que a família conservadora, estrutural, monogâmica tirou da gente, né? É isso. Se poder inventar e se permitir viver isso também, se a gente quiser. Feliz Natal para todas e um bom ano novo! Aqui os nossos desejos. Ai, Murilo, obrigada. Estamos aqui, né, mais uma vez. E estaremos aqui de novo em breve. Yes. Me chama que eu volto. E deixe de novo aí suas redes sociais, pra quem não conhece ainda. Sim, por favor, me sigam lá, Muro Pequeno nas redes. Uma alegria sempre estar aqui com você. Muito bom participar desse papo. Me chama que eu volto sim. Sabe o que eu tava pensando outro dia nesse seu arroba? Eu falei, Muro Pequeno, fácil de pular. Olha que pessoa integrativa. Sim, exatamente. Mas é isso mesmo. Arrasou. E eu não sei se as pessoas sabem, mas Muro Pequeno é o significado de Murilo, meu nome, um pequeno muro. Eu nunca parei pra pensar. E aí é uma filosofia, assim, estamos aí ajudando a diminuir os muros que separam a gente, né? Criando Que diálogo, amei! entendeu? Abraçando aqui nome. o significado do meu nome na minha vida. Eu amei, velho. Eu não sei. Pode pular, fica à vontade. Invada, por favor, invada.